A maior falácia do sistema foi banalizar a voz e a potência do coração. E não estamos falando, mais uma vez, sobre romantização. Olá, queridas almas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aurora Cristal, onde sintonizamos saberes, conhecimentos, experiências, expansões de consciência, leituras de cartomancia e também trabalhos energéticos coletivos para desbloqueio, conexão e manutenção da nossa sintonia com a quinta dimensão. Não apenas de consciência, mas também que possamos navegar para as dimensões superiores, mas mantendo essa atmosfera cristalina aqui na Mãe Gaia. Eu sou a Beca Ari nesta dimensão e aqui nós já começamos com a nossa expansão. Mas para poder ficar facilitado e didático, eu vou deixar os cortes sobre esse vídeo com as minutagens aqui na descrição, para quem já quiser pular diretamente para a leitura de cartomancia do cristal expansivo, onde trazemos leituras coletivas na força da energia cristal. Porém, eu sempre recomendo que vocês permaneçam aqui neste momento de expansão, onde podemos trazer questionamentos e também novas ideologias, trazidas não apenas através de estudos, mas também da grade de consciência que nós podemos chamar de oitava dimensão, onde a gente traz um conhecimento coletivo que ficou guardado por muitas eras, e agora as almas que já se reconectam com os seus espíritos estão trazendo este acesso para que a gente possa aprender coisas novas, além do que está nos livros das últimas eras. Muitas vezes a gente se perde nos conhecimentos e a gente começa a ver situações conflitantes e aí a gente começa a querer aprofundar. E muitas vezes é através da meditação que a gente acessa essas dimensões superiores e a gente consegue trazer clareza para o que está apertando o nosso coração. E quando eu falo que não é sobre romantização, é porque o amor é uma frequência, a frequência de 500 Hz. A gente pode ver isso sobre as questões já comprovadas pela ciência. A escala do Dr. David Hawkins das emoções traz isso pra gente. Uma escala também que eu uso muito nos meus atendimentos é a escala de Ágata, que ela foi canalizada e traz novas dimensões e facilita o nosso entendimento emocional. E a gente entende que é uma questão de energia, não uma questão conectada ao que a sociedade vende pra gente. E também já foi comprovado cientificamente que o campo eletromagnético do nosso coração é até 5.000 vezes mais potente do que o campo do nosso cérebro. E aí a gente pode começar a esbarrar na ideologia das leis herméticas, porque a primeira lei hermética, que é do mentalismo, traz pra gente que o todo é mental. Exatamente, o todo é mental, ele não é cerebral. E isso muitas vezes causa confusão, inclusive aqui no Ocidente, porque nós estamos fincados em uma espécie de sistema que barrou muito da conexão espiritual por conta da defasagem da energia sagrada feminina. Essa defasagem também acontece no Oriente, mas é lá que muitas das ideologias e conceitos ainda guardam estes saberes. Por isso a importância de trazermos literalmente esses conhecimentos para cá. Quando a gente volta lá para as aulas de geografia, muitas vezes, de história, da época de escola, a gente lembra que a Terra era um continente só, era a Pangeia. Houve algumas questões e houve a divisão desse continente, gerando o quê? O continente oriental e o ocidental. As energias que antigamente eram que trabalhavam de forma conjunta aqui na Mãe Gaia, foram fracionadas, justamente para poder trazer uma espécie de experimentação para as energias que encarnam aqui nos corpos biológicos. Mas passando essas eras mais obscuras e agora já adentrando novamente na quinta dimensão, a gente passa a religar estas energias, ainda que os continentes não estejam se religando especificamente de forma física. Então, quando a gente entra nos conceitos ligados ao hinduísmo, a gente lembra dos saberes dos 7 corpos. Por isso que a gente faz a diferenciação entre cérebro e mente.
O cérebro simplesmente processa a mente. E, inclusive, nós temos duas formas de mente. A nossa mente inferior, que é a que racionaliza tudo, e a nossa mente superior, que guarda informações livres do ego. Então, quando a gente fala que o todo é mental, nós já estamos trazendo um conceito espiritual. E esse todo mental, ele é processado pelo nosso cérebro, mas ele é reativado de forma ainda mais potente quando a gente alinha o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. Não adianta só pensar. É por isso que a lei da atração muitas vezes passa a falhar ou traz situações muito falhas para quem já passa pelo despertar espiritual, porque começa a acessar dimensões superiores de consciência, né, mais elevadas, ainda que transite por algumas mais inferiores, muitas vezes, nós estamos aqui em Terra para isso, mas a gente passa a querer entender as coisas de uma forma mais clara. Mas sem o conhecimento necessário, a gente fica esbarrando nas nossas manifestações e cocriações. Por isso que banalizar a força do nosso coração foi uma tática do sistema justamente para que a gente fique aprisionada na terceira dimensão, não só de consciência, mas também terrena. E aqui, queridas almas, gostaria de trazer um ponto que eu já nem queria mais tocar, porque eu já trouxe alguns conteúdos nos anos anteriores, nas minhas outras redes sociais, do Instagram. E, inclusive, eu deixo aqui na descrição do vídeo os meus perfis, para quem quiser também conhecer o meu trabalho através das outras redes sociais. E eu vou trazer, porque a mentoria espiritual pediu para a gente selar esse assunto, pelo menos aqui na minha missão, que é a questão do carnaval. Eu acredito que esse vídeo será liberado aqui no canal durante a quarta-feira de cinzas, né, chamada pelo calendário gregoriano. E eu vejo também muitos conteúdos em épocas pré-carnaval e durante o carnaval falando sobre a espiritualidade. Muitas pessoas trazendo julgamentos de quem vai para essas festas, muita gente querendo entrar naquela noção de neutralidade sobre o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E quando a gente coloca uma consciência verdadeira de quinta dimensão, nós estamos falando aqui, inclusive pela escala de Ágata. Pela escala do Dr. David Hawkins também é possível de acompanhar. Se tu der um Google, tu já vai achar. Mas eu também coloco saberes mais específicos sobre estes conhecimentos no meu e-book Saímos da Matrix e Agora, que eu também vou deixar o link aqui caso vocês queiram adquirir e expandir os seus conhecimentos. Quando a gente fala de amor, estamos falando de frequência de 500 Hz. Quando a gente passa a colocar essa energia de forma mais fincada em praticamente todas as ações do nosso dia, a gente já passou dessa energia de neutralidade. A neutralidade vibra a 250 Hz. É uma energia que traz movimento, mas ela não traz expansão. A neutralidade é justamente ficar em cima do muro. Então, quando a gente entende todo o conceito carnavalesco, que foi feito justamente para poder trazer desorientação das consciências e trazer essa possibilidade de fazer com que a própria alma pratique atos que a bloqueiem e que gerem mais karmas negativados, quando a gente entende isso, não é mais possível a gente passar a mão na cabeça. Então, não é sobre julgar quem ainda está nestas festividades ou quem ainda compactua com estas festividades, mas sim entender a questão de dissonância de frequência. E não é sobre impor, não vai mais nessas festas, mas é questão de tempo para que essas festas se dissolvam, porque é o movimento natural de ascensão do planeta. Só que para que o planeta ascenda e não exploda como o Maldek, a gente precisa entender que nós não adianta só ficar esperando os seres de luz colocando input energético, que os astros nos auxiliem, sendo que a gente não está sustentando uma energia de quinta dimensão, não apenas de consciência, mas também das nossas ações aqui terrenas. Então, a gente sabe que daqui a um tempo, a gente não sabe precisar isso, essas culturas vão acabar sendo dissolvidas. Não há essas festividades com promiscuidade,
e situações que tratam a sexualidade sagrada de forma distorcida, não há espaço para isso na quinta dimensão, nem de consciência e nem muito menos terrena. Então, quem já está afincado nesta sabedoria, é necessário sustentar essa frequência. Não precisamos julgar, porque isso também baixa a nossa frequência, quem está nesta frequência das festividades carnavalescas. Mas quando alguém pede a nossa opinião, não precisamos entrar nessa energia de neutralidade. Porque ficar em cima do muro não nos traz a verdadeira expansão, mas sim a determinação do que nós já estamos sintonizando em frequência. Isso não apenas abre as nossas novas dimensões e realidades, como também auxilia, ainda que a nível subconsciente, o desbloqueio das demais almas que estão nas outras frequências, na maior parte do tempo. E não é querer ninguém se julgar superior, porque eu falo com muita clareza, inclusive eu já trouxe diversos conteúdos no meu Instagram. Eu participava das atividades carnavalescas por alguns anos. Na parte de infância eu achava divertido porque a gente tinha fantasia. Depois eu parei um tempo que eu falei, nossa, que coisa chata, não suporto as músicas, não gosto disso. E depois de alguns traumas, de questões da vida adolescente e adulta, eu voltei para este seio de festividade. Só que chegou uma hora que eu comecei a sentir um vazio gigantesco. Só que eu não entendia porque mesmo sentindo um vazio, nessas datas carnavalescas eu ainda procurava esse tipo de festa. Foi então que eu entendi, que eu senti uma pressionadinha da minha mentoria espiritual e falou, minha filha, vai estudar, vai aprofundar, senão a sua vida vai travar. E não é questão de religiosidade distorcida, que caso tu saia de alguma religiosidade, tua vida vai travar. Mas é simplesmente um empurrão cósmico para que a gente expanda. Então, quando a gente já tem essa consciência e não aplica na nossa realidade, a nossa vida acaba travando. Mas não porque algum ser está punindo a gente. Somos nós mesmos nos punindo. E não expressar a nossa essência, ainda que ela seja flutuante, porque cada vez que a gente expande, a gente adquire novas formas e visões de realidade, a gente já pode se conectar com essa essência do aqui e do agora. Essa é a verdadeira quinta dimensão. Então não dá para falar, ai, tudo bem quem quer ir para o carnaval. Quem está indo para o carnaval, mas não está tudo bem quando a gente já está sintonizada com a frequência de quinta dimensão. A mesma coisa sobre bebida alcoólica. A mesma coisa sobre relações sexuais casuais. Não está tudo bem. Tudo bem a gente entender quem está nesta frequência e não julgar. Porque muitos de nós já estivemos nessa frequência. Muitos reencarnam e não passam por estas frequências, mas muitas almas escolhem passar por estas frequências. E também está tudo bem. Mas uma vez que a gente adquire essa consciência, não dá mais para falar, ah, tudo bem, quem está querendo fazer. Não, a gente sabe que não é mais bacana, a gente está respeitando, mas caso alguém venha pedir a nossa opinião, ou caso a gente vá produzir algum conteúdo, não dá mais para passar a mão na cabeça. E sabe por que eu falo isso, queridas almas? Porque muito dos pontos que me fizeram sair destas dimensões de 3D e 4D mais inferiorizadas na maior parte do tempo, foi a fala sustentada de outras almas que já estavam na quinta, na sexta, na sétima dimensão. Embora muitas vezes eu escutava aquilo ou lia e aquilo me incomodava, me dava uma raiva, falava, não é possível que esse povo é tão espiritualizado, que esse povo, pelo amor de Deus, me dava um certo tipo de raiva. Eu admito. Só que eu falei, poxa, não é possível que eles conseguem sentir essa paz. Não é possível que eles não precisem disso para ser feliz. E se eu experimentar? Então foi que eu experimentei entrar nos meus vazios, que eu experimentei trocar a minha questão de solidão por solitude e comecei a entender, inclusive em conexão com o tempo natural, que estas festividades, ainda que culturais, conectadas ao calendário gregoriano, são ideologias que só nos afastam da nossa essência, da nossa ascensão espiritual ainda em vida. E o que muitas vezes a gente esquece é que a gente tem vida após este planeta. E o que a gente faz aqui está somando. É por isso que muitas vezes a gente não entende a facilidade de muitas almas em se desenvolverem, porque elas já estavam se desenvolvendo em outras vidas. Estamos aqui para servir, para aprender, para expandir, não só para ficar em devaneio.
E o descanso da energia sagrada feminina não é o ócio, que não traz a criatividade. Não é aquele, não vou fazer nada porque eu estou entediado, vou ficar só nas telas. Entendem isso, queridas almas? Muitas vezes é desconfortável a gente trazer isso, mas uma vez que a gente adquire essa consciência, eu estou trazendo aqui esse conteúdo em 2026. Eu espero que ele perdure por um tempo, para que eu não precise mais falar essa ideologia minha aqui nas redes, a não ser que alguém peça novamente. Porque é cansativo a gente toda vez precisar voltar para o mesmo ponto. E eu tenho certeza que muitas almas, colegas de profissão, conectadas à espiritualidade, independentemente do nicho, da área, do ramo, também já devem estar concordando conosco. Só que enquanto a 3D não se desmaterializa, a gente precisa começar a trazer novos conteúdos, novas ideologias. E parar de toda vez ficar usando esse gancho do calendário gregoriano, esse gancho festivo, para poder aumentar engajamento. Temos que destravar estas energias. E não é alimentando essas histórias que elas vão se dissipar e se dissolver. Está na hora de trazer as novas histórias da 5D. Eu vou deixar, queridas almas, para quem quiser acompanhar de forma mais profunda essa ideologia dos 7 corpos, a indicação de um livro, que é dos Seres Energéticos, do Rafael Valente. Ele trouxe muita expansão para mim. Quando eu trago os meus conhecimentos sobre os 7 corpos dentro dos meus atendimentos, eu trago também as questões de todas as formações que eu já fiz, as questões das canalizações que eu trago, de um conteúdo mais abrangente. Mas aqui vocês já conseguem acessar essa ideologia para as almas que ainda têm algum certo tipo de resistência, de entender esses 7 corpos. Começamos com o nosso corpo físico, que é esse aqui material. Temos o nosso corpo etérico, que ele simplesmente liga o nosso corpo físico com os nossos outros corpos astrais, os nossos outros corpos espirituais. Temos o corpo astral, que é o nosso corpo emocional. Temos também o nosso mental inferior. Temos o nosso mental superior. Temos o nosso corpo búdico e o nosso corpo átmico. Esses 7 corpos nos acoplam. E quando a gente só fica pensando aqui nessa primeira fase de corpo, a gente se conecta muito com a energia carnal. Por isso que quando a gente conecta a energia sagrada feminina, ou pelo menos tem a intenção disso, a gente começa a entender esses esses outros conceitos. É porque aqui na parte do Oriente ficamos muito fincados na questão de apenas corpo e alma, ou corpo e espírito, e muitas almas confundem a alma com o espírito. A alma é o nosso corpo astral e o nosso corpo mental inferior, que é o que projeta aqui as nossas emoções, a nossa racionalização, ainda que acoplada com o ego, enquanto a gente está aqui encarnada, acordada. Quando a gente está falando do nosso espírito, nós estamos conectando o nosso mental superior, que é livre do nosso ego negativado, e também o corpo búdico, que é quando a gente sintoniza a 7ª e 8ª dimensão de uma forma mais clara. Então, quando a gente faz os nossos processos de cristalização, a gente passa a trazer o nosso espírito, os nossos saberes de espírito, das outras vivências, e também dos nossos planos do que a gente tem para a nossa vida aqui atual, para a nossa existência atual, de uma forma mais clara, e a gente para de ficar apenas racionalizando. Por isso que a primeira lei hermética fala que o todo é mental e não cerebral, porque o cerebral é apenas a parte do corpo biológico que processa as informações dos nossos outros corpos, em sintonia também com o nosso coração. O chakra cardíaco que está aqui, dos nossos 7 chakras principais mais falados, ele traz um equilíbrio para todos os chakras superiores e inferiores. Por isso que esse órgão, coração, traz esse campo eletromagnético tão potente. Então está na hora de nós pararmos de tentar racionalizar tudo que passa na nossa mente, porque assim a gente está focado apenas na nossa parte mental inferior. E a nossa parte mental superior é onde mora o nosso eu superior, que a gente pode chamar. Quando a gente medita e pode começar a acessar esses saberes. Agora a nossa centelha divina já fica no nosso corpo átmico,
que é quando a gente começa a sintonizar na 9ª dimensão de consciência, onde a gente tem a sensação do vazio, mas aquele vazio que não nos traz dor, sofrimento, apego, tristeza. É um vazio confortável, onde tudo se cria, onde tudo se nasce. É a nossa conexão com a partícula de Deus que mora em nós, nossa centelha divina. Eu espero, queridas almas, que essa expansão tenha trazido uma maior harmonia para a tua sintonia e auxiliado na tua vivência atual. E agora, nós vamos trazer a nossa mensagem do cristal expansivo na força da energia cristal. Essa tecnologia espiritual que foi guardada pelos nossos irmãos felinos de Sirius A. E em especial, aqui com a minha missão, é trazida por Hadil e por Hanyan, seres felinos que me auxiliam e me guiam a trazer estas mensagens através da cartomancia, que é uma atividade que eu pratico não só nessa existência, não só nessa dimensão, e que conecta de forma muito pura com o meu coração. Por isso que a cartomancia não se dissolve na 5ª dimensão. Quando a gente conecta a verdadeira voz do coração, conectada com o espírito, conectada com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, não trazendo questões só do nosso mental inferior. Por isso que tentar racionalizar a leitura de cartomancia é um tiro no pé, porque as verdadeiras mensagens não vêm do nosso mental inferior, mas sim do nosso mental superior e do nosso corpo búdico. Estamos aqui, queridas almas, para poder romper padrões sabotadores. Tem muitas ideologias que fazem a gente racionalizar essa arte. Mas lá na época onde nós tínhamos a atividade ativa das sacerdotisas e dos sacerdotes, a gente sabia que isso não podia ser racionalizado. Inclusive, há muitos saberes guardados nos espíritos dessas épocas em que houve desequilíbrios e que houve queda de muitas civilizações. E essas civilizações acabaram tentando se resguardar em locais do globo conectados à parte do Oriente. Por isso que o Oriente ainda guarda energeticamente muitos saberes da energia do sagrado feminino. Então, quando a gente tenta racionalizar, a gente está desconectando o verdadeiro sagrado. E muitas almas aqui necessitam da reconexão com o espírito para que a gente possa retomar esses saberes. Porque muitas civilizações, inclusive as civilizações dos druidas, que muita gente acha que isso é fantasia, mas eles realmente existiram, eles passavam os saberes através da fala e muitas vezes através da sintonia das energias do que estava na natureza. Não era em questão de livro, por isso que o apego aos livros também nos distancia do nosso espírito. É importante sim ler, com certeza, adoro ler inclusive. Mas é necessário a gente trazer a sabedoria do espírito, porque algumas sacerdotisas e alguns sacerdotes da época de Atlântida e de Lemúria passaram a escrever os conhecimentos que eles foram adquirindo. Porém, esses saberes foram dissolvidos. Então, a gente não tem mais acesso a eles na forma física. É necessário não só acessar, mas também confiar na sabedoria que a gente está recebendo. Isso a gente só consegue quando a gente limpa as nossas dores, os nossos traumas e os desequilíbrios do nosso ego. Isso é cristalizar, isso é purificar. Para tu, querida alma, que sente de fazer isso na tua energia, de reconectar o teu espírito, tu que sente que tem um chamado para poder trazer para esse mundo, para auxiliar a 5ª dimensão, para auxiliar a coletividade, e sente de desbloquear isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato dos meus trabalhos de cartomancia e também de terapia. Nós fazemos atendimentos individualizados e também jornadas terapêuticas personalizadas, para poder trazer uma expansão, trazendo um salto quântico
para a tua jornada, para que tu não precise ficar mais 10 anos, 15 anos se matando para aprender algo que o teu espírito já sabe. Só basta reconectar. Agora vamos de leitura. Vamos iniciar com o oráculo dos anjos e ancestrais. Nós também vamos trazer, a mentoria pediu dessa vez, mensagem com o oráculo da benzedeira. E também vamos trazer mensagem com o oráculo terapêutico. Almas que sintonizavam com o Cristal Express nos meus stories do Instagram da página de terapeuta já estão acostumadas com estas mensagens. São muito gloriosas. Vamos abrir aqui o oráculo dos anjos e ancestrais para tirar as energias iniciais dessa leitura coletiva na força da energia cristal. A energia cristal facilita muito os nossos processos de conexão com o sagrado feminino, de entendimento dos nossos limites. Ela trouxe transformações para a minha jornada. E também traz transformações maravilhosas para as jornadas das almas que sintonizam de forma... Já começamos de forma com os meus trabalhos. Já começamos com a energia da guardiã do coração. Entendem, queridas almas, como tudo é sintonizado quando a gente coloca o nosso coração? Conectem o assunto do começo do vídeo com esta primeira mensagem que já abre o principal. Isso é tirar o controle. A gente apenas gerencia com a espiritualidade. Isso é a quinta dimensão, gerenciamento. Escutar a voz do coração. E a energia da guardiã do coração, ela vem pedindo para que a gente mantenha o resguardo do nosso coração. Para que a gente não se dissolva nestas romantizações que fazem a gente entregar o coração à torta e direito. E não estamos falando apenas de nos fecharmos e acharmos que somos superiores, de que ninguém merece fazer parte da nossa energia. Não. Isso é ego negativado. Isso é desequilíbrio dos saberes espirituais. Não estamos falando de nada disso. A romantização trouxe uma ideia de que o amor é uma coisa banal, de que precisa de sofrimento, de que precisa de luta para que ele seja vivido. O amor é leve, ainda que ele esteja numa sintonia de sim ou de não, ele é leve, porque o amor original, frequência dos 500 Hz, ele não julga. Ele apenas observa, ele apenas sente. E ele entende os caminhos espirituais das almas. Então não há sofrimento. E isso não significa ausência de sofrimento, é porque a romantização nos fez achar que não existe amor sem dor. Desequilíbrio da energia sagrada feminina em terra. Vamos tirar mais uma energia. A energia da dama. No tarô original, nos conecta com a energia da imperatriz. Essa dama está aqui conectada com o pentagrama. Pentáculos. Energia de prosperidade na matéria. A gente colhe os frutos quando a gente sintoniza o coração de forma harmônica. A imperatriz, ela é nutritiva. Ela está sempre com novas ideias. E ela consegue colher os frutos a partir das novas ideias dela. Mas se tu tiver ideias apenas conectadas com a tua racionalização, querida alma, tu não vai mais colher satisfação na quinta dimensão terrena, porque a Terra já está mudando. E se tu já está sintonizando e tu tá brincando ainda de terceira dimensão, tu não vai mais pra frente, querida alma. Tu vai ficar lá na dor, tu vai até prosperar, mas na dor. E tu quer prosperar com leveza? Essa mensagem está sendo trazida muitas vezes pela mentoria em diversas mensagens aqui do canal.
nas minhas canalizações das outras redes também. Tá na hora da gente trazer essa consciência e sair da energia da neutralidade, como trouxemos anteriormente. A energia do Sol. Passamos por um eclipse solar nesta fase de energia poderosa de carnaval. É o momento de trazer transformação da nossa energia sexual, conectada aos sagrados, não mais aos profanos. E sim, a sexualidade foi profanada por seres que só queriam drenar a nossa energia. Não é à toa que, mesmo que tu não vá para as festividades e não esteja cuidando devidamente da tua energia, que tu acorda drenada, querida alma. Cadê a tua energia solar? O sagrado feminino também se conecta com a solaridade dele. Desfrute do sucesso e da felicidade. Uma energia feminina sagrada que sabe agir conectada ao masculino sagrado. Sabe a hora de descansar devidamente. Não entorpece a mente. E se sente sempre energizada. Será que tu precisa de tantos dias de devaneio para depois passar o triplo, o dobro e o quádruplo tentando se recuperar? Vamos fechar o Borô Deck dessa mensagem. Outono com o Corvo. Liberte-se do passado e descanse. Que energia poderosa. O Corvo, muito mal interpretado muitas vezes, é um arquétipo que nos traz a energia da multidimensionalidade, da temporalidade. Ele consegue sentir as noções de tempo de uma forma única. E ele sabe dissolver esses passados que só estão drenando a energia no momento atual. Então, se tu quiser ativar o arquétipo do Corvo, será muito bem-vindo. Olhe bastante para essa imagem, já vamos começar a desbloquear o teu subconsciente, querida alma. A energia cristal cuida de desbloqueios de subconsciente de forma muito potente. Tu não está neste vídeo por acaso. As mensagens, ainda que desconfortáveis com o teu presente ou com situações do teu passado, estão trazendo desbloqueios de bom grado. Aceite recebê-lo. Vamos trazer mais uma energia com o oráculo da benzedeira. Vai trazer para nós um direcionamento. E pela primeira vez, tivemos um corte na gravação aqui do Aurora Cristal. E dessa vez, eu vou descobrir como eu vou unir esses vídeos longos. E tivemos um corte bem no meio da leitura. Eu sempre me predeterminei a fazer os vídeos de forma seguida, para que não gerasse desarmonia. Mas eu senti de dessa vez fazer diferente. Então vamos continuar com a nossa leitura com o oráculo da benzedeira. Nós aqui na quinta dimensão sintonizamos com a verdade de coração. Se tu ainda está duvidando do que é feito aqui, tu ainda está presa na racionalização, querida alma. Então esse vídeo nem sempre será para ti. Será para ti quando tu descobrir, quando sintonizar o teu coração. Mas se tu sentir de começar essa sintonização a partir de agora, permaneça bem-vinda. Qual energia, oráculo? Já caíram duas juntas. A energia da justiça e a energia do corte. Energias muito sagradas, para que a gente equilibre a nossa energia sagrada feminina e também a masculina. Quando a gente faz cortes conscientes, a gente avança na nossa jornada. Cortar não é ser insensível. Cortar é praticar primeiramente a sensibilidade com a tua própria energia,
Como que tu vai praticar sensibilidade com uma energia externa a ti se tu não sabe fazer isso contigo? Lei da correspondência, lei hermética. O que está dentro é como o que está fora. O que está acima é como o que está abaixo. Mas se o abaixo estiver podre, tu vai conectar com o que de cima? Da espiritualidade, dos teus corpos superiores. Conectar com nada. Não é mesmo, querida alma? A gente passa a deixar de duvidar quando a gente conecta o nosso sentir. A gente sente as energias de longe. Não precisamos apenas do contato presencial, embora ele seja muito bem-vindo. De longe a gente já sente. Mas isso tu passa a sentir quando tu faz os cortes necessários. Quando tu dá espaço para tua energia começar a sentir o que é verdadeiro e o que não para a tua essência. E quando tu conecta com a tua essência, tu conecta com um todo divino. E aí a tua essência passa a sintonizar com o todo divino. E aí estamos todos novamente conectados com a energia cósmica. Com a energia da fonte criadora, com a energia de Deus, com a energia pura, cristalina. Justiça. É o que acontece quando tu faz cortes. Quando tu não tem medo de seguir e guardar o teu coração, para que tu possa criar e colher os teus frutos a partir da tua própria iluminação. Quem planta sempre irá colher. E o que tu tá colhendo, querida alma? Nós colhemos o que plantamos. E aqui tem um ponto muito importante. Nós também colhemos o que plantamos em outras existências. Então, para que tu tenha próximas existências mais adequadas, plante agora também. Faça a diferença. Estamos no planeta para servir. O servir conecta ao trabalho, mas além do teu trabalho, também há um servir. Mas primeiro aprenda como servir a ti mesma, querida alma. Guarde o teu coração. Aprenda a verdadeira conexão, a potência da verdadeira conexão. Para que tu entre nessa energia da dama, tarô original da imperatriz, que é frutífera, que é sociável, mas que sabe do próprio poder e do próprio valor. E vamos fechar esta linda mensagem com uma mensagem do oráculo terapêutico. Mentaliza, querida alma, um ponto da tua jornada que merece desbloqueio. Agora traz isso para o teu coração. Como tu se sentiria se tu não precisasse mais se matar para desbloquear isso nessa dimensão? A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa. Depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e, por fim, ao planeta Terra. A energia cristal sempre fala sobre a questão do amor incondicional, muitas vezes trazidos em algumas ferramentas, mas eu falo amor em essência, trazido pela energia cristal. O amor incondicional muitas vezes pode nos colocar na ideologia romantizada, em que eu posso apanhar, que eu posso me maltratar, que eu posso receber qualquer porcaria e mesmo assim eu vou continuar me matando para receber amor. O amor de verdade muitas vezes passa por todas essas situações e aprende a colocar cortes para que possa manter uma atmosfera harmoniosa
tu não vai deixar muitas vezes de amar a pessoa. Podemos amar todas as pessoas, mas colocando os limites necessários. Porque numa rede monádica de consciência, estamos todos conectados. Mas aqui, na dimensão terrenolográfica, nós estamos interpretando personagens, ainda que conectados à essência. E muitas vezes faz parte da jornada a gente aprender sobre os limites. E o amor entende o limite sem sofrimento. Se tá tendo sofrimento na imposição de limites nos cortes, é porque tu está vibrando em apego, querida alma. Ou a outra alma também. Em apego, em raiva, em tristeza, em qualquer outra situação. E muitas vezes isso nem tá vindo da tua vida atual. Tá vindo de outras existências. E tá bloqueando a tua jornada neste aqui, neste agora. Queridas almas, essa é a mensagem do nosso cristal expansivo. Eu intenciono muita luz, muita harmonia e que possamos juntas trazer maior conscientização para esse mundão. Porque eu já sei que se tu está aqui, tu já sente esse chamado no teu coração. Super beijos no coração e bora de quinta dimensão.